O Homem de Putney Hill. Passei aquela noite na estalagem que se encontra no topo de Putney Hill e, pela primeira vez desde a minha fuga para Leatherhead, dormi numa cama. Não vou referir-me às vãs preocupações que senti ao forçar a entrada naquela casa, uma vez que a porta da frente estava trancada. Nem como percorri todas as salas à procura de comida até que, à beira do desespero, descobri um pedaço de pão mordido pelos ratos e 2 latas de legumes, num aposento que devia ser o quarto da criada. A casa já tinha sido explorada e esvaziada. Mais tarde, encontrei no armário alguns biscoitos e sanduíches que tinham passado despercebidos. Não pude comer estas últimas, pois estavam demasiado apodrecidas, mas os biscoitos não só me saciaram a fome como enchi os bolsos com eles. Receando que alguns marcianos pudessem estar vigiando aquela parte de Londres, não acendi nenhuma lâmpada, de noite, para procurar comida. Antes de me deitar tive um intervalo de desassossego e corri de janela para janela, procurando vislumbrar qualquer indício dos monstros. Dormi pouco. Já deitado, dei comigo a pensar continuamente, algo que não me lembrava de fazer desde a última discussão que tivera com o cura. Durante todo o tempo a minha situação mental resumirá-se numa sucessão apressada de confusos estados emocionais ou uma espécie de receptividade estúpida. Porém, à noite, o meu cérebro, provavelmente reforçado pelos alimentos que ingerira, serenou e pude pensar. 3 coisas disputaram a posse da minha mente: a morte do cura, a localização provável dos marcianos e o destino da minha mulher. A recordação da primeira não me trouxe nenhuma sensação de horror ou remorsos, encarei-a, simplesmente, como algo que pertencia ao passado, uma recordação infinitamente desagradável, mas totalmente desprovida de qualquer sombra de remorso. Tal como agora, ao recordar este fato, via-me conduzido, passo a passo, para aquele golpe precipitado, vítima de uma sequência de acontecimentos que me tinham arrastado inevitavelmente. Não me julgava digno de castigo, mas a recordação, estática, obcecou-me. No silêncio da noite, com aquele sentido da proximidade de Deus, perceptível, por vezes, no silêncio e no escuro, submeti-me a julgamento, o meu único julgamento, por aquele instante de furor e de medo. Recordei todas as palavras que trocamos, desde que o encontrei sentado ao meu lado, indiferente à minha sede, observando as chamas e a fumaça que se erguiam das ruínas de Weybridge. Não havíamos sido capazes de cooperar um com o outro, a má sorte não o permitiu. Se eu prevesse o que se iria passar, teria abandonado-o em Aliford. Mas não adivinhei. Mencionei este fato, como o resto da história, tal como aconteceu. Não havia testemunhas, podia guardar segredo de todas estas coisas. Mas transcrevi-as, e o leitor poderá julgar-me como quiser. E quando afastei a custo a imagem daquele corpo prostrado, encarei o problema dos marcianos e do destino da minha mulher. Não dispunha de dados no que se refere ao primeiro, podia imaginar uma centena de coisas, e o mesmo acontecia, infelizmente, em relação ao último. De súbito, aquela noite tornou-se terrível. Dei comigo sentado na cama, de olhos fixos na escuridão, a rezar para que o raio da morte a tivesse aniquilado rapidamente e sem dor. Não rezava desde a noite em que regressara de Leatherhead. Murmurara preces, feitiços, rezava como um pagão ao murmurar os seus sortilégios quando me encontrava em perigo de morte iminente. Mas rezava verdadeira e racionalmente, frente a frente com Deus. Que noite estranha! O mais estranho de tudo foi que mal surgiu a aurora, eu, que falara com Deus, rastejei para fora de casa como um rato ao abandonar o buraco. Uma criatura um pouco maior, um animal inferior, uma coisa que podia ser perseguida e morta por qualquer capricho passageiro dos seus eimas. Talvez também os ratos rezem com fé em Deus. Esta guerra ensinou-nos, pelo menos, a piedade por aquelas criaturas desgraçadas, sujeitas ao nosso domínio. O dia amanheceu belo e luminoso, e a oriente o céu reluzia, cor-de-rosa, e adornava-se de pequenas nuvens douradas. Na estrada que desce do topo de Putney Hill até o Wimbledon, via-se um certo número de tristes vestígios da torrente de pânico que deve ter inundado a região londrina na noite do domingo que se seguiu ao começo da batalha. Uma pequena carroça de 2 rodas, matriculada em nome de Thomas Lobb, Greengrocers, New Maldon, com uma roda partida e uma mala de lata abandonada, um chapéu de palha espezinhado sobre a lama endurecida e, no topo de West Hill, uma porção de corpos manchados de sangue, perto de um alguidar de água, virado. Os meus movimentos eram pausados, os meus planos extremamente vaguos. Tinha a intenção de ir a Leatherhead, embora soubesse que as possibilidades de encontrar aí a minha mulher eram muito limitadas.
Se não tivesse morrido, os meus primos e ela deviam ter fugido da vila. Parecia-me que deveria encontrá-los ou saber onde estavam se me encaminhasse para o local para onde fugira o povo de Seri. Sabia que queria encontrar a minha mulher, que o meu coração sofria por causa dela e do mundo, mas não tinha nenhuma ideia precisa de como poderia encontrá-la. Achava-me, igualmente, ciente da minha intensa solidão. Havia uma grande distância entre o local onde me encontrava, acoberto de uma mata, e as vizinhanças de Wimbledon Common. Aquela sombria extensão era iluminada a espaços por tojo amarelo e giestas e não se via nenhuma planta vermelha. O sol nasceu enquanto eu vagueava, hesitante, e encheu tudo aquilo de luz e de vida. Num local pantanoso, entre as árvores, deparei-me com uma multidão de sapos, buliçosos. Observei durante alguns momentos estes animais que me davam uma lição da sua firme determinação de viver. Em seguida, voltando-me de súbito, vi alguma coisa que rastejava entre um grupo de arbustos. Imobilizei-me, fixando aquilo. Dei alguns passos na sua direção, e a coisa ergueu-se e surgiu um homem armado de um cutelo. Aproximei-me, lentamente. Silencioso e imóvel, o homem fitava-me. Quando cheguei mais perto, verifiquei que vestia roupas tão cobertas de pó e tão imundas como as minhas. Parecia até que tinha sido arrastado através de um cano de esgoto. Mais próximo, consegui distinguir o limo verde dos fossos misturado com o castanho claro de cal suja e pedaços brilhantes de carvão. O cabelo era preto e caía-lhe sobre os olhos, e o seu rosto estava escuro, sujo e queimado pelo sol, de tal modo que não o reconheci nos primeiros momentos. Tinha um golpe na parte inferior do rosto. "Pare!" gritou, quando me achava a uns 10 metros de distância. Parei. Ele estava rouco. "De onde vem?" perguntou. Pensei, enquanto vigiava. "Venho de Mortlack", respondi. Estive soterrado perto do fosso que os marcianos abriram com o cilindro. Consegui sair e fugir. "Não há comida para estes lados", disse ele. "Esta região pertence-me. Toda esta colina até ao rio, para trás de Clafão, e para cima até as proximidades do baldio. A comida só chega para um." "Para que lados vai?" respondi vagarosamente. "Não sei", disse. "Estive soterrado nas ruínas de uma casa durante 13 ou 14 dias. Não sei o que aconteceu entretanto." Ele fitou-me, desconfiado, depois estremeceu e encarou-me com outra expressão. "Não desejo de modo algum ficar por aqui", afirmei. "Acho que devo ir para Leatherhead, pois a minha mulher encontrava-se aí." Ele gritou, apontando um dedo para mim. "Você é o homem de Woking. Não foi morto em Weybridge." Reconheci-o, no mesmo instante. "Você é o artilheiro que entrou no meu jardim." "Temos sorte!" exclamou. "Somos tipos com sorte. Imagine você." Estendeu-me a mão, que apertei. "Eu fugi para um cano de esgoto. Mas não mataram ninguém. Depois de se terem ido embora, fui para Valton. Mas, ainda não passaram 16 dias, e você já tem o cabelo acinzentado." De súbito, olhou para trás. "É uma gralha", disse. "Agora, até a sombra dos pássaros nos assusta. Estamos a descoberto. Vamos conversar para debaixo daqueles arbustos." "Tem visto os marcianos?" perguntei. "Desde que fugi. Saíram de Londres", disse. "Devem ter encontrado um sítio melhor." De noite, em toda aquela região, Hampstead, o céu resplandece com as suas luzes. É como se fosse uma grande cidade, você até pode vê-los a mover-se, banhados por aquele clarão. De dia não se vêem. Mas, mais perto, já não os vejo. Contou pelos dedos, há 5 dias. Nessa altura, vi 2 deles a caminho de Hammersmith, transportando qualquer coisa grande. E na noite de anteontem fez uma pausa, e em seguida falou num tom solene, as mesmas luzes, mas havia qualquer coisa no ar. "Creio que construíram uma máquina voadora e estão a aprender a voar." Desviei-me, de gatas, pois tínhamos chegado aos arbustos. "Voar?" "Sim", disse ele, "voar." Penetrei num pequeno caramanchão, e sentei-me. "A sorte voltou-se contra a humanidade", comentei. "Se conseguirem fazer isso, poderão correr o mundo facilmente de uma ponta a outra." Ele assentiu. "E farão. Mas isso aliviará um pouco as coisas por aqui." Além disso, fitou-me, "Não está convencido de que já soou a última hora dos homens?" "Eu estou." "Estamos por baixo. Fomos derrotados." Fitei-o.
Por muito estranho que possa parecer, não pensara neste fato, um fato que se tornou perfeitamente óbvio para mim, mal ele falou. Nutrira uma vaga esperança, melhor, conservar os hábitos de pensamento que tivera durante toda a vida. Ele repetiu as suas palavras: fomos derrotados. Soavam com um tom de convicção absoluta. Acabou-se! Exclamou. Eles perderam somente um. Assentaram bem os pés e estropiaram a nação mais poderosa do mundo. Passaram por cima de nós. A morte daquele, em Weybridge, foi um acidente. E estes são apenas os pioneiros. Continuarão a chegar. Estas estrelas verdes, não vi nenhuma nestes últimos 5 ou 6 dias, mas tenho a certeza de que caem todas as noites, em algum lugar. Não há nada a fazer. Estamos perdidos. Fomos derrotados. Não respondi. Estava sentado e olhava em frente, tentando, em vão, descobrir um argumento que pudesse opor-lhe. Isto não é uma guerra, disse o artilheiro. Nunca foi uma guerra, do mesmo modo que não se poderia falar de guerra entre os homens e as formigas. De súbito, lembrei-me da noite que tinha passado no laboratório. Depois do 10º tiro, não dispararam mais. Pelo menos, até que chegou o primeiro cilindro, afirmei. Como sabe isso? Exclamou o artilheiro. Expliquei-lhe, e ele ficou pensativo durante algum tempo. Há qualquer coisa errada com essa arma, disse. Mas mesmo que haja, eles a arrumarão. E ainda que isso leve tempo, em que é que isso altera o fim? É tal qual como entre homens e formigas. As formigas constroem as suas cidades, vivem as suas vidas, têm guerras, revoluções até que os homens querem afastá-las do seu caminho, e elas afastam-se do caminho. É o que nós somos agora, precisamente formigas. Só que, sim, disse eu. Somos formigas comestíveis. Olhamos um para o outro. E o que é que eles vão fazer de nós? Perguntei. É nisso que tenho estado a pensar, respondeu, é no que tenho estado a pensar. Depois de sair de Weybridge fui para o sul a pensar. Vi o que tinha acontecido. A maioria das pessoas não parava de gritar, na maior excitação. Mas não sou um grande apreciador de guinchos. Estive 1 ou 2 vezes à beira da morte, não sou um soldado decorativo e, melhor ou pior, a morte é sempre a morte. Vi que todas as pessoas debandavam em direção ao sul. Disse a mim mesmo, a comida vai desaparecer daqui, e voltei precisamente na direção oposta. Fugia dos marcianos tal como os pardais fogem dos homens. Por todo o lado fez um gesto largo, morrem de fome aos montes, fogem e atropelam-se uns aos outros. Fitou-me e fez uma pausa, como que envergonhado. Não há dúvida de que a maioria das pessoas com dinheiro fugiu para a França, disse. Pareceu hesitar, como que pedindo desculpa, e continuou, aqui há comida por todo o lado. Coisas em conserva nas lojas, vinhos, líquores, águas minerais, e os canos de água e os esgotos estão desimpedidos. Bem, ia dizer-lhe aquilo que tinha pensado, eis coisas inteligentes, disse a mim mesmo, e parece que nos querem comer. Em primeiro lugar, destruirão tudo o que temos: navios, máquinas, armas, cidades, toda a ordem e organização. Tudo isso vai desaparecer. Se nós fôssemos do tamanho de formigas, poderíamos livrar-nos do aperto. Mas não somos. Tudo tem proporções demasiado grandes para que se venha a deter. Esta é a grande certeza. Concordei. Pois é, cheguei a essa conclusão. Muito bem, continuemos. Atualmente, apanham-nos, à medida que precisam de nós. Um marciano só tem de andar algumas milhas para alcançar uma multidão em debandada. E vi um deles, certo dia, arrancar casas aos bocados e esquadrinhar por entre os destroços. Mas não procederão sempre desta maneira. Mal tenham destruído todas as nossas armas e navios, despedaçado nossas estradas de ferro e acabado de fazer o que começaram a apanhar-nos sistematicamente, escolhendo os melhores e armazenando-nos em gaiolas e coisas do gênero. É o que vão fazer em breve. Meu Deus! Ainda não começaram a ocupar-se de nós. Está a compreender? Não começaram ainda. Exclamei. Não começaram. Tudo o que tem acontecido deve-se a não sabermos conservar a calma, importunando-os com a artilharia e parvoices desse gênero, e por perdermos a cabeça, precipitando-nos em massa para onde não havia maior segurança do que no sítio donde fugiamos. Eles ainda não querem incomodar-nos. Estão a fazer as suas coisas, a fazer tudo aquilo que não puderam trazer com eles, a preparar as coisas para o resto dos seus homens.
É muito provável que tenha sido por essa razão que os cilindros deixaram de cair durante algum tempo, com receio de ferirem aqueles que se encontravam aqui. Em lugar de vaguearmos como cegos, aos gritos, ou de procurarmos dinamite numa tentativa de os fazermos explodir, deveríamos adaptar-nos ao novo estado de coisas. É assim que eu penso. Não é nada daquilo que um homem deseja para a sua espécie, mas sim o que se pode fazer, atendendo às circunstâncias. E foi com base neste princípio que eu agi. Cidades, nações, civilizações, progresso, tudo desapareceu, já acabou. Fomos derrotados. Mas se é assim, como é possível subsistir? O artilheiro fitou-me durante alguns momentos. Não haverá mais nenhum daqueles abençoados quenchertos durante 1 milhão de anos, ou qualquer coisa desse gênero, não haverá nenhuma Academia Real das Artes nem comida nos restaurantes. Se procura divertir-se, creio que esse tempo já passou. Se tem maneiras cerimoniosas, se lhe repugna comer ervilhas com faca ou pronunciar mal as palavras, é melhor deitar fora essas maneiras. De futuro, não valem de nada. Quer dizer que os homens como eu vão continuar a viver, por amor à espécie. Afirmo-lhe que estou firmemente decidido a viver. Se não estou em erro, também você, em breve, mostrará o que existe dentro de si. Não vamos ser exterminados, nem tampouco apanhados, cevados e criados como um boi pachorrento. Diabo! Pense naqueles répteis castanhos. Você não quer dizer que, quero. Vou continuar. Espezinhados. Pensei em tudo. Cheguei a esta conclusão. Nós, homens, fomos derrotados. Não temos conhecimentos bastantes. Temos de aprender antes que se nos depare uma oportunidade. E temos de viver e de conservar a nossa independência enquanto aprendemos. Tente compreender. É isto que temos de fazer. Fitei-o, atônito, e senti-me encorajado pelo seu ar de firme determinação. Meu Deus! Gritei. Mas você mesmo um homem. E, num impulso, apertei-lhe a mão. Exclamou ele, de olhos a luzir. Sei raciocinar, hein? Continue, disse eu. Bem, os que quiserem escapar têm de andar depressa. Tome nota, nem todos fomos feitos para ser animais selvagens, e é o que vai acontecer. É por isso que tenho estado a observá-lo. Tenho as minhas dúvidas. Você é delgado. Não sabia quem você era, compreende? Nem tampouco que tinha estado soterrado. Todos estes, a espécie de gente que vivia nestas casas, aqueles abençoados empregaditos que estavam habituados a viver à sua maneira não teriam préstimo algum. Não tem a mínima centelha de espírito, nenhum sonho ambicioso nem orgulho, e um homem destes, meu Deus! Que é, além de um animal apavorado e cauteloso. Costumavam, por assim dizer, escapulir-se para o trabalho. Tenho visto centenas deles de pequeno almoço na mão, a correr como selvagens lustrosos para apanharem o comboio de tarifa reduzida, com receio de serem despedidos se o perderem. Se são empregados de comércio, receiam constantemente ter a maçada de compreender, escapam-se com medo de não chegar a tempo para o jantar, ficam em casa depois de jantar, com medo das ruas dos subúrbios, e dormem com as esposas não porque as desejem, mas porque tinham algum dinheiro que lhes daria um pouco de segurança na sua mesquinha e miserável fuga precipitada através do mundo. Seguro de vida e um pequeno investimento com medo de acidentes. Nos domingos medo do outro mundo. Como se o inferno tivesse sido feito para os coelhos. Pois bem, os indivíduos deste tipo vão considerar os marcianos como um dom do céu. Jaulas confortáveis, comida de engorda, criação cuidadosa, nenhumas preocupações. Depois de uma semana de fuga, como animais acossados, de estômagos vazios, aproximar-se-ão e deixar-se-ão apanhar de boa vontade. Depressa se aclimatarão. Perguntarão a si mesmos o que as pessoas faziam antes de os marcianos tomarem conta deles. E os bêbados que passam a vida no bar, peralvilhos e cantors. Imagino-os facilmente, disse ele, com uma espécie de sombrio deleite. Perderão toda a réstia de sentimento e de religiosidade. Há centenas de coisas que vi com os meus próprios olhos e que só comecei a compreender claramente nestes últimos dias. Muitos vão tomar as coisas tal como elas são, gordos e estúpidos, e muitos outros deixar-se-ão imbuir de uma espécie de sensação de que tudo está errado, e de que têm de fazer qualquer coisa.
Não importa que o aspecto atual das coisas leve muita gente a sentir que tem de fazer qualquer coisa, os fracos e aqueles que se deixam enfraquecer envolvidos numa teia de raciocínios complicados, seguem sempre uma espécie de religião não tirelas, muito piedosa e superior, e submetem-se à perseguição e à vontade de Deus. É muito provável que você tenha assistido às mesmas coisas. Energia soprada por uma rajada de covardia e aproveitada às avessas. Essas gaiolas vão estar cheias de selmos, rinos e piedade. E os que não forem tão simples, trabalharão por um pouco de, como se diz, erotismo. Fez uma pausa. É muito provável que os marcianos transformem alguns deles em animais domésticos, que lhes ensinem a fazer habilidades, quem sabe, enfim, que se mostrem sentimentais para com o bicho rapazinho que cresceu e tem de ser morto. E talvez treinem alguns para nos darem caça. Não exclamei, é impossível. Nenhum ser humano, de que serve continuarmos a mentir a nós próprios? Proferiu o artilheiro. Há homens que o fariam de boa vontade. É insensato afirmar que não existem. Rende-me a sua convicção. Se vierem atrás de mim, disse ele. Meu Deus, se vierem atrás de mim. Mergulhou numa sombria meditação. Meditei durante alguns momentos acerca do que ele dissera. Não conseguia descortinar nenhum argumento que pudesse opor ao raciocínio deste homem. Nos dias anteriores à invasão, ninguém teria posto em dúvida a minha superioridade intelectual sobre ele, eu, um escritor declarado e reconhecido de temas filosóficos, e ele, um soldado vulgar, e, no entanto, ele já formulara uma situação que eu ainda mal tinha compreendido. Que tenciona fazer? Perguntei-lhe, daí a momentos, quais são os seus planos? Hesitou. Bem, o problema é este, disse, que devemos fazer. Temos de inventar um tipo de vida que permita aos homens viver e procriar, e que seja suficientemente segura para cuidar das crianças. Sim, espere um momento, pois já lhe explico melhor o que acho que deve ser feito. A domesticação dos nossos semelhantes será igual à de qualquer animal, dentro de algumas gerações, serão grandes, belos, saudáveis, estúpidos, lixo. Nós, os animais bravios, corremos o risco de nos tornarmos selvagens degenerando numa espécie de ratazana grande e selvagem. Compreende, a vida que proponho é uma vida subterrânea. Tenho estado a pensar acerca dos esgotos. Como é natural, aqueles que não conhecem esgotos pensam em coisas horríveis, mas, debaixo desta cidade de Londres, há quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros, e alguns dias de chuva, com Londres deserta, os deixarão frescos e limpos. Os esgotos principais são suficientemente grandes e arejados para qualquer pessoa. Além disso, há caves, casernas, armazéns que podem ser ligados aos esgotos por meio de corredores. E os túneis das estradas de ferro e as passagens subterrâneas. Você compreende? Formaremos um bando de homens válidos, de cabeça no seu lugar. Não vamos escolher qualquer lixo que ande por aí. Os enfesados não nos interessam. Nem eu, você quer dizer. Bem, isto é conversar, não é verdade? Não vale a pena discutirmos isso. Continue. Aqueles que não estão dispostos a obedecer a ordens. Também precisamos de mulheres válidas e de cabeça no seu lugar, mães e professoras. Não queremos senhoras lânguidas, de olhos revirados. Não podemos ter entre nós nenhum fraco ou imbecil. A vida é novamente real e os inválidos são um estorvo e são nocivos, têm de morrer. Devem morrer. Devem estar dispostos a morrer. Afinal de contas, é uma espécie de deslealdade, viver e corromper a raça. E não podem ser felizes. Além disso, morrer não é assim tão terrível como se pensa, a covardia é que dá esse aspecto à morte. Vamos reunir-nos em todos os sítios de que falei. O nosso distrito será Londres. E até poderemos dar uma olhadela e passear a descoberto quando os marcianos se forem embora. Talvez possamos jogar cricket. É assim que vamos salvar a raça. Hein? Será possível. Mas salvar a raça não é nada em si mesmo. Como digo, é apenas ser-se rato. O importante é salvar os nossos conhecimentos e aumentá-los. Nesse plano, entram homens como você. Há livros, há modelos. Temos de construir lugares seguros e amplos, subterrâneos, e reunir todos os livros que pudermos, não novelas e porcarias de poesia, mas ideias, livros de ciência. É aí que os homens como você são precisos. Temos de ir ao Museu Britânico e levar todos aqueles livros. Em particular, temos de conservar a nossa ciência, aprender mais. Temos de observar os marcianos.
Alguns de nós têm de servir de espias, talvez eu mesmo, quando tudo estiver a funcionar, tem de deixar-se apanhar, quero eu dizer. E o importante é deixarmos os marcianos sozinhos. Nem sequer devemos espreitá-los às escondidas. Se passarem pelo nosso caminho, fugiremos. Devemos mostrar-lhes que não representamos nenhum perigo para eles. Sim, eu sei. Mas eles são coisas inteligentes e não devem querer perseguir-nos se tiverem o que querem, e pensarão que não somos mais do que vermes inofensivos. O artilheiro fez uma pausa e pousou no meu braço uma mão bronzeada. No fim de contas, talvez não precisemos aprender muito. Imagine isto: 4 ou 5 das suas máquinas de combate, de súbito levantam voo raios ardentes à esquerda e à direita e nem sequer um marciano no interior. Nenhum marciano, mas homens que aprenderam a fazê-lo. Isso pode acontecer ainda no meu tempo. Esses homens. Imagine que tem uma dessas coisas sedutoras, com os seus raios da morte de longo alcance, a funcionar. Imagine que os dominou. Que importância teria ficar feito em bocadinhos depois de uma proeza destas? Calculo como os marcianos abrirão os seus belos olhos. Não os vê, homem. Não os vê a fugir, a bufar, a soprar e a chiar, procurando refúgio nos seus instrumentos metálicos. Zaz, bang, pum, zaz. Tal como eles o manobram atualmente, o raio da morte sibila e, vejam, o homem recuperou o que lhe pertence. Durante alguns momentos, o arrojo imaginativo do artilheiro e a segurança e a coragem de que dava mostras dominaram inteiramente os meus pensamentos. Acreditei, sem hesitar, nas suas profecias acerca do destino humano e na praticabilidade dos seus planos assombrosos. O leitor que me julgar crédulo e louco não deve se esquecer de que está a ler tranquilamente, concentrado, ao passo que eu, acocorado entre os arbustos, de ouvido atento ao mínimo rumor, estava dominado pelo medo. Conversamos neste tom durante o resto da manhã e, mais tarde, abandonamos os arbustos e esquadrinhamos o céu à procura dos marcianos. Em seguida, nos dirigimos precipitadamente para a casa de Putney Hill que lhe servia de covil. Era a carvoeira do sítio, e quando vi o resultado do seu trabalho durante uma semana, uma toca que mal tinha 10 metros de comprimento, pela qual tensionava atingir o esgoto principal de Putney Hill, suspeitei pela primeira vez do abismo que existia entre os seus sonhos e as suas capacidades. Era um buraco que eu poderia escavar num único dia. Mas ainda acreditava nele o bastante para o ajudar desde manhã à tarde no trabalho de escavação. Utilizamos um carrinho de mão e atirávamos a terra que removíamos para o fogão de cozinha. Alimentávamos-nos com uma lata de sopa de cabeça de vitela e vinho que se achavam na cozinha adjacente. É curioso notar que me tenha sentido aliviado da estranheza dolorosa do mundo ao executar este serviço monótono. Enquanto trabalhávamos, dei voltas na cabeça ao seu projeto e começaram a brotar objeções e dúvidas, mas trabalhei ali durante toda a manhã, de tal modo me bastava ter novamente um objetivo. Ao cabo de uma hora de trabalho, comecei a especular acerca da distância que nos separava da cloaca e das possibilidades que tínhamos de falhar. A minha preocupação imediata referia-se à necessidade de escavarmos este comprido túnel, quando se poderia chegar imediatamente ao cano de esgoto, bastando, para isso, descer por uma das aberturas, e voltar para casa pelo mesmo caminho. Também me parecia que a casa fora mal escolhida, pois requeria, inutilmente, um túnel muito comprido. No momento preciso em que começava a ponderar estes fatos, o artilheiro interrompeu o seu trabalho e fitou-me. "Estamos a trabalhar bem", disse. "Acho que chegou a altura de irmos ao telhado dar uma olhadela." Preparava-me para o seguir. Após uma breve hesitação, ele pegou novamente na pá. Bruscamente, fui assaltado por uma ideia. "Por que razão andava você a vaguear pelo baldio, em vez de estar aqui?" Perguntei. "Fui tomar ar", respondeu. "Nessa altura, estava de regresso. É mais seguro de noite." "Mas, o trabalho?" "Oh, não se pode estar sempre a trabalhar", respondeu ele, e, num curto instante, compreendi o verdadeiro caráter do homem. Hesitou durante alguns momentos, segurando a pá. "Temos de ir agora", disse, "pois se algum se aproximar daqui, ouve o ruído das pás e cai-nos em cima sem darmos por isso." Eu já estava disposto a protestar. Subimos ao telhado e observamos as imediações da casa, empoleirados numa escada de mão. Como não se via nenhum marciano, nos aventuramos a subir para cima das telhas, e deslizamos para debaixo do resguardo do parapeito.
Desta posição, a maior parte de Patni ficava escondida por um pequeno bosque, mas podíamos ver o rio, embaixo, uma massa espumosa de plantas vermelhas e as águas do curso inferior do Lermbif, transbordantes e vermelhas. As trepadeiras encarnadas envolviam as árvores nas vizinhanças do velho palácio e os seus ramos alongavam-se, delgados e ressequidos, com folhas encarquilhadas, por vezes em cachos. Era estranho como estas coisas dependiam inteiramente da água corrente para a sua propagação. Perto de nós, nenhum ramo da planta vermelha tinha ganho terreno, laburnos, cravos de maio, bolas de neve e arborvitae brotavam dos lareros e das hortênsias, verdes e brilhantes, banhados pelo sol. Defronte de Kensington subia uma fumaça densa, que conjuntamente com um nevoeiro azulado ocultava as colinas do norte. O artilheiro começou a falar-me acerca do destino das pessoas que permaneciam em Londres. Certa noite, na semana passada disse, alguns loucos arranjaram a luz elétrica e toda a Regent Street e os cercas resplandeciam, formigando de ebrios, rubicundos e esfarrapados, homens e mulheres que dançaram e gritaram até de madrugada. Isto foi-me contado por um homem que se encontrava lá. Quando nasceu o dia, viram que uma máquina de combate se achava perto do laugão, observando-os. Só Deus sabe há quanto tempo estava ali. Encaminhou-se para eles e agarrou perto de uma centena, demasiado embriagados ou assustados para fugirem. Que imagem grotesca de uma época que nenhuma história poderá alguma vez descrever completamente. Em seguida, em resposta às minhas perguntas, voltou de novo aos seus planos grandiosos. Estava cada vez mais entusiasmado. Referiu-se com tanta eloquência à possibilidade de capturar uma máquina de combate que quase acreditei nele novamente. Mas, agora que começava a compreender alguma coisa do seu caráter, podia adivinhar a importância que ele dava a não fazer nada precipitadamente. E notei que desta vez não fazia questão em ser ele, pessoalmente, a capturar uma máquina de combate e a lutar no seu interior. Passados alguns momentos descemos a carvoeira. Nenhum de nós parecia disposto a continuar a escavação e, quando sugeri que comecemos, não me achava nada relutante a fazê-lo. Ele tornou-se de súbito muito generoso e, depois de comermos, saiu e regressou com alguns charutos excelentes que prontamente acendemos. O otimismo jorrou. Ele estava disposto a encarar a minha chegada como uma ocasião especial. Há algum champanhe na carvoeira, disse. Poderemos escavar melhor com este Borgonha das margens do Tamisa, respondi. Não, disse ele. Você hoje é meu hóspede. Champanhe. Meu Deus. Temos uma tarefa bastante pesada à nossa frente. Vamos descansar e ganhar forças enquanto nos for possível. Olhe para estas mãos cheias de bolhas. Prosseguindo na sua ideia de um feriado, insistiu em jogarmos as cartas quando terminamos de comer. Ensinou-me a jogar, e dividimos Londres ao meio, cabendo-me o norte e a ele o sul. Por muito grotesco e louco que isto possa parecer ao leitor sóbrio, é absolutamente verdadeiro e, mais curioso ainda, achei este jogo e vários outros muito interessantes. Que estranha é a mente do homem. Com a nossa espécie à beira da exterminação ou de uma degradação pavorosa, nenhum futuro feliz à nossa frente, antes a possibilidade de uma morte horrível, estávamos ali sentados, acompanhando a sorte dos cartões pintados, jogando o trunfo com um vivo prazer. Mais tarde, ele ensinou-me a jogar pôquer e eu ganhei-lhe 2 jogos rígidos de xadrez. Quando escureceu, decidimos arriscar-nos e acendemos uma lâmpada. Depois de uma série interminável de jogos, Siamos e o artilheiro acabou o champanhe. Continuamos a fumar charutos. Ele já não era o enérgico regenerador da sua espécie que eu encontrara de manhã. Continuava otimista, mas o seu otimismo era menos cinético, mais refletido. Recordo-me que se referiu longa e monotonamente à minha saúde, mostrando-se inquieto. Peguei num charuto e subi as escadas para ver as luzes de que ele tinha falado, que chamejavam com um verde tão vivo ao longo das colinas de Highgate. A princípio, fitei estupidamente o Vale de Londres. As colinas setentrionais estavam mergulhadas na escuridão, as luzes, perto de Kensington, espargiam clarões avermelhados e, de vez em quando, uma língua de chamas vermelho-laranja rompia e desvanecia-se no azul escuro da noite. Todo o resto de Londres estava mergulhado na escuridão. Em seguida, mais perto, avistei uma luz estranha, um clarão fosforescente, pálido e violeta-púrpura, estremecendo sob a brisa noturna. Durante alguns momentos não consegui identificá-la, mas depois percebi que esta débil irradiação deveria provir da vegetação vermelha. Quando me apercebi deste fato, o meu sentido adormecido de espanto, o meu sentido de proporção das coisas despertou de novo.
Relancei o olhar para Marte, vermelho e claro, luzindo muito alto ao ocidente e, depois, perscrutei longa e intensamente a escuridão que envolvia Helmst de Highgate. Deixei-me ficar durante muito tempo em cima do telhado, pensando nas grotescas mutações verificadas ao longo do dia. Recordei os estados mentais que atravessara desde a oração da meia-noite até a loucura do jogo de cartas. Sofri uma violenta revulsão de sentimentos. Lembro-me de que atirei fora o cigarro com um certo simbolismo pródigo. A loucura voltou a tomar posse de mim, com um exagero berrante. Sentia-me um traidor à minha mulher e à minha espécie, estava cheio de remorsos. Resolvi abandonar este estranho e indisciplinado sonhador de grandes coisas à sua bebida e glutonice, e partir para Londres. Julgava encontrar aí a melhor oportunidade de saber o que os marcianos e os meus camaradas estariam a fazer. Achava-me ainda em cima do telhado quando nasceu a tardia lua rosada.